Nós recebemos aqui no nosso estúdio da 98 News o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccherete. Secretário, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Da 98 News é a primeira vez. Da 98 eu já vim algumas vezes, então boa sorte aí nessa nova empreitada. Casa nova, primeira vez, mas não a última, tenho certeza. Eu tenho certeza. Secretário, eu queria começar te perguntando sobre a Secretaria de Estado de Saúde. O senhor assumiu a pasta num momento muito complicado que não só o Estado, mas o país inteiro vivia, que era a pandemia da Covid-19. E olhando para trás, qual que é o balanço que o senhor faz da sua gestão até aqui e quais são os principais desafios que hoje a pasta enfrenta em contraponto àquele primeiro momento lá de 2021? Bom, Laura, eu sou o que mais tempo ficou no cargo de Secretaria de Saúde. 4 anos e 7 meses vou fazer semana que vem. Você entendeu? O que mais tinha ficado foram 4 anos de forma seguida. Então, de fato, essa continuidade nos permite fazer muita coisa. O desafio da pandemia, quando eu cheguei, eu era presidente da FEMIG e fui à secretaria, era de fato salvar vidas, né? Foi o que nós fizemos no início. Mas já em 2021 nós já começamos a programar a saída da pandemia. E foi pioneiro o Estado de Minas. As cirurgias eletivas, por exemplo, que já era um problema e se acumulou na pandemia. Nós lá lançamos o Opera Mais, que hoje é um sucesso. Por exemplo, são mais de 1 milhão de cirurgias por ano, a gente fazia 500 mil, são 2 anos em um, é questão de tempo. Mas o desafio principal é levar saúde de qualidade para cada cantinho desse estado grande, que é maior que a França, 853 municípios. Temos os hospitais regionais, que inauguraremos os primeiros agora, os 2 primeiros, nos próximos meses. Mas nós temos mais de 300 postos de saúde sendo construídos neste momento. Isso significa promoção e prevenção à saúde de uma população que está envelhecendo, com doenças crônicas que têm que ser controladas. E SAMU no estado inteiro foi outro desafio. Nós levamos o SAMU para metade do estado. É engraçado, a gente fala que na cidade administrativa, ali em frente, não tinha SAMU. Aqui do lado, 192. Hoje nós temos 192. E o desafio que não para, né, sempre tem, é melhorar a vacinação com os vacimóveis, melhorar também a parte da atenção especializada, que é consultas de especialidades, e a teleconsultoria veio. E o desafio último agora que nós temos é garantir que a urgência e emergência seja mais rápido. O paciente chega numa UPA com uma fratura ou no hospital pequeno, a gente consiga operá-lo em 24 e 48 horas. Esse é o último desafio que nós estamos colocando agora. Bom, secretário, o senhor falou sobre pandemia, que foi um momento de emergência que nós vivemos no Brasil, no mundo, em Minas. Quero falar também agora para um momento, claro, sem comparar, mas que pediu a vocês, né, da secretaria, uma mobilização emergencial envolvendo as intoxicações por metanol em bebidas alcoólicas, né, principalmente e especificamente em bebidas falsificadas e adulteradas. Como que a secretaria tem atuado aqui em Minas para investigar a origem desses casos e, mais importante, como que o Estado se preparou para atender a essa demanda de pacientes e evitar uma escalada dessa situação que, obviamente, demanda uma atenção especial de vocês? Demanda, Júlio. Nós estamos vendo isso com muita tranquilidade. Nós estamos preparados para isso. Hoje saiu o resultado do primeiro caso suspeito, foi negativo, então não temos nenhum caso de fato. O de Belo Horizonte. O de Belo Horizonte, então acabou de sair, então deu negativo. E nós temos uma equipe de toxicologia do João 23 que atende 24 horas, inclusive por telefone. Então nós estamos preparados para estes momentos. Mas nós estamos agindo muito em conjunto com a Polícia Civil, a Secretaria de Justiça, porque nós temos que, a partir de uma suspeita, informar a polícia para ela buscar saber de onde é a fonte daquela bebida adulterada. Porque o grande problema do passado, mas também para o futuro, não só de agora, é que as adulterações continuarão. Isso é um mercado paralelo que existe, né? Tem ganhos financeiros por trás, e nós temos que garantir que os bares, os restaurantes comercializem apenas bebidas de procedência, para que eles entendam que não adianta comprar bebida mais barata, muito abaixo do valor de mercado, desconfie. E o consumidor da mesma maneira. E quando estar de frente a isso, faça denúncia anônima, para que as forças de segurança consigam identificar essas pessoas. Nós estamos preparados, provavelmente não teremos um caso de metanol, isso vai ser muito mais restrito a quem consumiu desses 2 locais adulterados com metanol em São Paulo, e mas nós temos que aprender com isso, né, Júlio? Nós temos que aprender e entender que nós temos que
fazer alguma coisa para que o consumidor fique tranquilo e não tenha mortes vinculadas à contaminação. O senhor falou sobre essa parceria com a Polícia Civil, a necessidade talvez da criação de um comitê que possa pensar numa política pública que seja atrelada justamente com justiça e também saúde, para que, bom, a gente sabe, o senhor falou muito bem que esses casos de vendas de bebidas falsificadas, eles não são novos. Tomou essa proporção justamente por causa do número de intoxicação de bebidas. Mas o senhor avalia que há espaço para a gente discutir uma política pública nesse momento? Há espaço, a gente faz isso, nós temos um comitê já estabelecido, que são muito criados, Laura, em momentos emergenciais, mas nós temos dentro da vigilância, né, ações em conjunto com a Polícia Civil, junto com o ML também, em especial. Mas nós temos que ser mais assertivos, né? Não adianta a gente falar que isso sempre vai acontecer. Então nós temos que garantir. É importante dizer, por que a gente fala que tem que ser comprado em locais de procedência? Porque lá tem um alvará sanitário, que é emitido pela vigilância sanitária, que garante que cada etapa do processo ele é feito. Ou seja, não tem risco de uma contaminação metanol. Então é o ponto que nós já fazemos. Então nós temos que, com as forças de segurança, falar, olha, existe suspeita de intoxicação de pessoas, de tal pessoa que comprou em tal local. Aí a Polícia Civil vai lá, faz a requisição dos produtos e começa a descobrir de onde vem isso. Secretário, puxando agora para esse balanço da pasta, inclusive o senhor falou um pouco sobre os hospitais regionais que são importantíssimos para essa descentralização da saúde em Minas Gerais, para tirar uma pressão, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte, com gente vindo de outras regiões do estado, viajando quilômetros e quilômetros. Em que pé está esse projeto? Quais os detalhes o senhor pode passar para a gente sobre essas unidades que estão perto de serem inauguradas? Bom, Júlia, a gente está muito feliz, né? Essa é uma promessa do governador e do vice-governador de terminar esses hospitais e me deram a mim, ao Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura, essa missão. Então, a Flotone é o maior hospital do interior, mais de 430 leitos SUS. E se você visitar, você fala, está pronto para abrir. Tem alguns detalhes que não é visto com muita tranquilidade, com muita clareza, que são reforços estruturais para receber os equipamentos, os novos equipamentos que já estão sendo comprados. Quem vai fazer a gestão é o Instituto Mário Pena, expectativa, comecinho do ano, os primeiros pacientes no Vale do Mucuri já atendidos nesse hospital. Este vai transformar o Mucuri, o Jequitinhonha e até o sul da Bahia, não tenham dúvida, porque eles vão acabar ultrapassando a divisa do estado para ser atendido. O Divinópolis vai ser o hospital universitário, também está quase no finalzinho, lá vai ser gerido pela universidade, pela IBSE, e lá precisa ser contratado o pessoal pela instituição, mas esses dois vão ser abertos aí nos próximos meses. Sete Lagoas ainda, no final do primeiro semestre, deve ser aberto junto ao município de Sete Lagoas. Valadares, no segundo semestre, a obra está também a todo vapor, e Lafayette já começou a obra, e nós já temos o edital para saber quem que vai fazer a gestão. Essa vinda de pacientes de outros estados, especificamente da Bahia, preocupa vocês de alguma forma? Não nos preocupa, que isso é natural em fronteiras. Por exemplo, no Espírito Santo, boa parte dos municípios, tem o município Barra de São Francisco, que recebe muitos pacientes da região leste do estado. O sul de Minas, especialmente o Triângulo, a região que chama município de fronteira, manda para São José do Rio Preto. Então a gente sabe que isso acontece, a gente se organiza dessa maneira. E se a gente tem uma saúde de maior qualidade, é natural, né? Nós não podemos atender apenas a procedência da pessoa, né? Urgência e emergência é atendida em qualquer local. Secretário, a gente está num mês que temos campanha de multivacinação, não só aqui no estado, é uma campanha nacional que está sendo promovida para tentar ampliar os índices de vacinação em todo o país. E durante os últimos anos, a gente tem percebido, tem registrado uma queda no número de vacinação, principalmente de crianças e adolescentes. E Minas Gerais não é exceção quanto a isso. Ainda que a gente tenha índices bons em algumas imunizações, não está no nível que poderia estar, que poderia chegar na imunização dessas crianças e adolescentes. Para essa campanha específica, a Secretaria de Saúde está pensando em algum tipo de mobilização diferente? A gente já tem, por exemplo, o dia D de vacinação, que é realizado em algumas cidades, mas qual é o olhar que a pasta tem pensando em aumentar esse índice de imunização aqui no estado? Bom, Laura, a imunização é um objetivo estratégico nosso, chegar na maior cobertura da nossa história.
Nós tínhamos até 2014, 2015, de fato, as metas sendo batidas no país como um todo, foi caindo. E com a pandemia caiu ainda mais, né? Exatamente por causa da desinformação de dizer que a vacina podia causar algum tipo de doença. Já vencemos essa perda. Hoje a nossa vacinação está muito próximo do que vivenciávamos em 2016 e 2017. Por quê? Acreditamos que o sucesso da vacinação gerou também a perda da priorização pelos pais. Nós aqui, vamos falar que nós três somos jovens de uma geração, acredito que a Laura é mais jovem que nós dois. Né? Bem mais jovem. Mas nós três aqui jovens, nossos pais, né, é de uma geração que eles viram doenças imunopreveníveis, como a poliomielite. Né? Uhum. Nós não convivemos com poliomielite como eles conviveram. E no momento que você vacina e muda essa realidade, a nossa geração passa a não dar tanta importância para a vacina, acaba achando que aquilo aconteceu sem querer. Uhum. Então, naturalmente, nós temos que levar esse conceito. Então, como que a gente está pensando? Nas escolas, é o primeiro ponto. Formar os futuros pais, futuros tios, que a vacinação é fundamental para alcançarmos. Além de vacinarmos, especialmente adolescente, que hoje a HPV é a vacina de adolescente, a gente fazer isso. Então, nós temos um recurso, mais de 150 milhões de reais, para as escolas, para os municípios que baterem as metas e fazerem ações em 80% das escolas e creches. Isso está surtindo um efeito muito positivo. Tem município que pega esse recurso e paga o 14º salário para os professores, sendo que a meta é cartão de vacina em dia. Eu falo de Araguari, que tem 98% da meta batida por causa disso. E os vacimóveis, para que o vacimóvel rode praças, rode em rodoviárias, e as pessoas lembrem que tem que vacinar, e hoje as pessoas se esforçam menos para ir tomar vacina no posto. Então nós temos que levar a vacina para o dia a dia delas. Mas nós estamos indo muito bem, a expectativa nossa é que a gente chegue lá. Secretário, esse trabalho em escolas, creches aqui do estado, de certa forma é uma resposta à resistência dos pais, digamos assim, adultos à vacina, e vocês têm que apelar para os filhos que recebem essa informação ali naquele ambiente escolar e levam isso para dentro de casa? Sem dúvida, né? A gente vê várias ações de conscientização que fazem crianças que levam isso para os seus pais. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto, né, é formar uma consciência nesses futuros adultos que é importante vacinar. Porque a gente quer que a criança chegue em casa, papai, eu quero estar com o cartão de vacina em dia. Eu aprendi que isso é. Mas também, quando ele for um pai, saber que ele tem que levar o filho para vacinar desde cedo. Então, é um ganho duplo em relação a isso. Secretário, a gente está chegando num momento em que começa a acender aquele alerta, não só na Secretaria de Estado de Saúde, mas também na própria sociedade, que é a questão das arboviroses. Período mais quente, chuvoso, o número de casos de dengue começa a crescer, isso já é esperado pela pasta, mas em 2023 a gente teve o pior cenário epidemiológico aqui no estado, muitos casos, mortes também aqui em Minas Gerais. E diante desse cenário, 2024, a gente já teve uma mudança quanto a isso. Utilização de drones com mais frequência, uma campanha mais reforçada quanto ao combate ao mosquito Aedes aegypti. E para esse ano de 2026, para essa mudança climatológica que a gente já está esperando, que vem acompanhada aí com o verão, que tipo de ação que a pasta está prevendo para que a gente não tenha um cenário tão ruim quanto a gente teve nos últimos anos? Isso aí, Laura. A gente já lançou em setembro, no mês passado, onde nem se pensa em chuva, porque a chuva tem tudo a ver, chuva e calor, com a arbovirose. Nós já lançamos nosso plano. Isso é super importante, porque a arbovirose ela tem uma ação do poder público, mas especialmente da sociedade como um todo. Cada um de nós tem que fazer o seu papel, senão não adianta. Porque os focos estão dentro de casa, 80%, 85% dos focos estão dentro de casa. Então, o que nós lançamos? O primeiro ponto, nós estamos capacitando gestores, primeiramente, para que ele já se organize dentro do combate ao vetor Aedes aegypti, que é contratar agentes de combate à endemia, garantir que os drones, né, que é o único estado que tem drone é o nosso, né, e no estado grande, nós temos todo o estado mapeado. E a vantagem do drone é que ele não só localiza e fala, olha, ali tem um local de infestação. E avisa o município manda o agente de endemias, vai diretamente neste local. Porque ele tem que visitar todas as casas, mas ele também tem que aproveitar melhor o tempo dele, senão ele não consegue, né? Um território grande. Mas ele também consegue, numa caixa d'água, num momento chuvoso, bate uma ventania,
a tampa da caixa d'água desloca. O dono nem sabe que deslocou a caixa d'água. Ele fala, minha caixa está tampada, mas destampou. E o drone consegue jogar um larvicida lá dentro, ele consegue acertar um copo de plástico. Então nós já começamos em setembro e também a capacitação para o atendimento, o manejo. A gente considera que morte por dengue é morte evitável, é hidratação basicamente. Então nós estamos desde a prevenção do mosquito com recursos, nós já mandamos recursos para os municípios, mas também da capacitação e manejo para que a gente consiga identificar os pacientes com risco para evolução ruim e pegue esses pacientes, hidrate, interne. E se eu te contar uma coisa, que a maior parte das mortes estão vinculadas a uma hidratação excessiva venosa. Um paciente com doença cardíaca, ele chega com dengue, eles dão ali soro para ele. Aí ele dá edema agudo de pulmão. Não pela dengue, e sim pela hidratação. Então, essa capacitação a gente está fazendo desde setembro, nós sempre todo ano faz, mas nós adiantamos ainda mais, para que a gente não tenha mortes evitáveis. Secretário, caminhando para o fim da nossa conversa, eu não queria deixar de te perguntar quanto ao cenário do Estado como um todo em recursos para a saúde. A gente está em meio ao debate da adesão do Estado ao Propag. A gente teve até hoje uma decisão do governo federal que amplia o prazo de adesão do Estado até o final do ano que vem, 2026. E acredito que o senhor pode me trazer essa avaliação melhor. Isso dá um alívio pensando se o Estado vai ou não aderir ao Propag, vai conseguir fazer isso a tempo, e de que forma a adesão ao Propag pode influenciar dentro da pasta que o senhor está gerindo. A gente está falando de uma expectativa melhor de recursos para a saúde e, ainda assim, o cenário que a gente está encontrando agora, que é um contingenciamento maior financeiro, ele atrapalha, de certa forma, as ideias que o senhor tem, por exemplo, para poder fazer com que a saúde cresça. Sem dúvida, sim. Eu tenho muita sorte que o governador Romeu Zema e nosso vice Matheus garantiu pela primeira vez o mínimo da saúde, 12%. Isso é incrível, né? Para vocês entenderem, nós saímos aí de 4 bilhões de reais por ano executado para 12 bilhões, é 3 vezes mais. Então, por isso eu posso fazer políticas públicas com a minha equipe revolucionárias, como Opera Mais, né? Como os drones, como construir 300 novas UBS. Então, isso é possível com a garantia desse orçamento. Mas o Propag não tem outra alternativa. Apesar que a saúde e a educação têm o seu mínimo, se você não tiver fluxo de caixa, você não consegue pagar a conta. O salário, eu trabalho no Estado há 15 anos, meu salário foi atrasado, pago em 3 vezes, 13º pago em 12 vezes. Isso aconteceu já no nosso Estado. Então, o Propag é a solução definitiva para o Estado crescer. E o mais interessante do Propag, que o benefício não se dá neste governo, se dá no próximo governo. Então, é um olhar de 30 anos, 35 anos necessário. Então, todo o esforço a Secretaria de Saúde está fazendo junto ao governo, para que a gente consiga federalizar mais imóveis, para diminuir, para a gente bater os 20% da dívida, que a população vai ter mais acesso a serviços de qualidade se o nosso juros da dívida cair. É igual a nossa vida pessoal. Se a gente cai no cheque especial todo mês, ou cartão de crédito no crédito rotativo, aquele dinheiro que nós vamos gastar pagando juros poderia ser utilizado em outras coisas da nossa casa. É a mesma coisa, o que a gente paga de juros hoje pode ser convertido em novos investimentos em saúde, em educação, em estradas, em segurança. Então, por isso, o Propag é fundamental, pensando em 30, 40 anos, e nós temos que fazer todo o esforço para isso. Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccherete. Secretário, muito obrigada mais uma vez por essa primeira conversa aqui na 98 News. Estamos de casa nova. Espero que o senhor volte em outras oportunidades para a gente debater isso que afeta tanto a população, né? Saúde pública. Obrigado, Laura. É um prazer estar aqui. Júlio também já me entrevistou tantas vezes. É um prazer estar com vocês. Desejo muito sucesso e parabéns por essa pegada da 98 News. É uma pegada mais leve, mais propositiva. Eu acho que a gente precisa disso diante de tantas notícias ruins. A gente poder falar de planos e de caminhos que vão mudar a vida do cidadão mineiro é muito bom, parabéns. Bom dia, secretário, muito obrigado e as portas sempre abertas para o senhor e para a secretaria.